Glória a Deus, irmãos. Deus tem colocou essa palavra há algum tempo no meu coração. E essa semana o Senhor vem confirmar para ministrar nessa noite ao coração de cada pessoa aqui. E eu acredito que Deus vai te dar ferramentas para o ano de 2026. Você romper na sua vida em nome de Jesus. Então eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 17, versículos do 1 ao 9. Primeira Reis, capítulo 17, versículos do 1 ao 9. Primeira Reis, capítulo 17, versículos do 1 ao 9. Amém, igreja? Vamos ler. A palavra do Senhor diz assim: Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: Saia daqui, vá para o leste e esconda-se, perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordem aos corvos para o alimentarem lá. Ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ali ficou. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã, e no final da tarde ele bebia água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva na terra. Então a palavra do Senhor veio a Elias: Vá imediatamente à cidade de Sarepta, em Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva para daquele lugar que lhe forneça comida. Vamos orar. Senhor, mais uma vez estamos diante de Ti, diante da Tua palavra, que o Senhor possa falar aos nossos corações, Pai, nessa noite, Pai. Ministra, Senhor, as nossas vidas, Pai, que possamos sair daqui, Senhor, com a Tua palavra guardada dentro do nosso coração, Pai. Que nossa mente agora possa estar cativa à Tua palavra, Pai, inteiramente, Senhor. Pai, presa a Ti, Senhor, em nome de Jesus, para que possamos ouvir e praticar aquilo que Deus, o Senhor, vai falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, o tema dessa noite é esperando o momento exato de Deus para agir em 2026. Irmãos, muitas vezes a nossa ansiedade, a nossa procrastinação em 2026 vai ser o quê? O seu maior inimigo. O maior inimigo do seu destino. Por quê, pastor? Porque muitas vezes Deus fala para ti agir e você fica parado. Ou Deus pede para que você pare e aí você quer agir. Mas aqui nesse texto, irmãos, nós enxergamos Elias. E o Elias está nos ensinando, irmãos, não somente sobre a chuva, mas ele nos ensina a sincronia entre a voz de Deus e o passo que nós temos que dar. Então, essa palavra, irmãos, vai ser de extrema importância para o ano de 2026 para você. Porque lá em Gênesis 1:14, fala sobre a definição, irmãos, do tempo. Que diz assim: Então Deus disse: haja luminares no firmamento do céu para fazer separação entre o dia e a noite. Sejam eles o sinal para marcar tempos determinados, dias e anos. E algo importante, irmãos, sabermos que o tempo é o mesmo, irmãos, sempre, desde a fundação do mundo. Desde antes, o tempo é o mesmo, o relógio é o mesmo.
Mas hoje os especialistas, irmãos, estão dizendo que o tempo ele está passando mais rápido. Mas não, irmãos, é o mesmo tempo. Gênesis já fala para nós como que é a criação, irmãos. Como ele formou o mundo. Então nós já sabemos que quando o final do dia começa a escurecer, o sol começa a baixar, está chegando a noite, quando chega pela manhã o sol nasce novamente, nós sabemos que se passou um dia. Então o tempo é o mesmo, mas sabe o que está acontecendo, irmãos? As pessoas elas estão cada vez mais ocupadas, cada vez mais, irmãos, nós estamos colocando coisas na nossa agenda, e aí nós estamos ficando sem tempo. E muitas vezes, irmãos, nós estamos perdendo aquilo que é importante também na nossa vida. Muitas vezes, como até a criação dos nossos filhos. De sentar à mesa para comer juntamente com a sua família. Coisas importantes, irmãos. Nós estamos perdendo porque cada vez mais nós estamos ocupados. Nós não estamos tirando um tempo para receber uma visita na nossa casa. Porque se nós falamos, podemos ir lá na sua casa fazer uma visita. Não tenho tempo. Então, irmãos, o mundo está dessa forma e desse jeito. Então nós precisamos saber o tempo certo de Deus para agir em todas as coisas no ano de 2026. Pode ser que você errou referente a não entender o tempo de Deus em 2025. Mas o Senhor quer ministrar o teu coração nessa noite para que você possa realmente saber qual é o tempo certo para agir em todas as coisas. E o primeiro ponto que eu gostaria de falar nessa noite: não dê passos sem uma palavra vinda da boca de Deus. Então, se você quer realmente acertar em algumas coisas que nesse ano você acabou fracassando, para dar um passo, para tomar uma decisão na sua vida, ouça o que Deus vai falar contigo. Porque, irmãos, no versículo 1 do capítulo 17 que nós lemos aqui, a Bíblia está falando: ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, ao leste de Jordão. Irmãos, então em 2026, não corra atrás de uma oportunidade, mas corra atrás da voz de Deus para a sua vida, porque a voz de Deus para a sua vida vai ser essencial, fundamental, para que você possa avançar e crescer em Deus. Nós tivemos aqui, no começo agora de dezembro, a semana da virada, onde muitos irmãos participaram. Foi uma semana de revelação, uma semana profética, onde Deus liberou palavras. E se você foi como eu, você escreveu aquilo que Deus colocou no coração. E é sobre essas palavras, irmãos, ou palavras que Deus vai colocar no seu coração, para que você possa realmente, irmãos, andar sobre elas. Então, irmãos, nós vemos aqui que Elias começa o seu ministério a cumprir o seu propósito com aquilo que Deus tinha falado com ele. Então aquilo que Deus falou com Elias, ele começa o seu ministério, porque o versículo aqui, irmão, faz uma apresentação de quem era Elias. Então, até esse momento, não tinha se falado quem era Elias, o profeta Elias. A Bíblia não descreve. A Bíblia faz agora no capítulo 17, versículo 1, a apresentação dele, de onde ele era e o que Deus tinha falado com ele. Então ele começa o seu ministério, irmãos, com uma palavra de Deus. Então comece algo com uma palavra de Deus para a sua vida.
Não começa algo porque você teve uma oportunidade. Comece algo com algo de Deus para ti. Irmãos, imagine. Gileade, irmãos, era uma terra, irmãos, que chamava um sertão profundo. Um lugar muito simples. De pessoas simples. E o profeta Elias vem dessa região. E ele foi enviado a Samaria. Uma Nova York hoje, um Paris de hoje. Luxo, comércio. E um homem rústico, de Gileade, vestido de pelos de couro, entra num ambiente luxuoso, entra no palácio, protegido pelos guardas daquela época, pelos sacerdotes de Baal. E ele fala com o homem mais poderoso, que é o rei Acabe. E ele fala assim: ei, quero te dizer algo. Só vai chover agora, quando eu liberar uma palavra profética. Só vai acontecer chuva agora, quando sair da minha boca uma liberação de Deus para isso. Irmão, imagine, irmãos. Chega um camarada desse aqui, com estas vestes, e fala assim: ei, eu tenho uma palavra de Deus, eu tenho algo para te dizer. Aí você fala assim: manda ele lá para Samaria, mano. Esse cara tá maluco, ele tá doido. Mas Elias sabia o que Deus tinha falado com ele. Irmãos, e o contexto aqui, irmãos, que Elias ele estava falando com Acabe, que era casado com Jezabel. A Jezabel que promoveu a idolatria naquela região, a idolatria a Baal, aonde construiu um templo lá para adorar esse Deus. O Baal, que era o senhor da tempestade, porque eles acreditavam que o Deus Baal ele ia caminhando nas nuvens e promovendo a chuva para as colheitas deles, para eles crescer e avançar. Então eles acreditavam nisso. E aí chega o Elias, o profeta, e diz assim: tão certo como vive o Senhor, não haverá orvalho nem chuva. Irmãos, eles achavam que era Baal que ia trazer a chuva, que Baal que fazia eles prosperar. E Deus envia Elias para fechar as torneiras do céu, provando que Baal não tinha poder algum sobre o que Deus criou. E o que eu quero trazer hoje nessa noite, irmãos, será que você não está se identificando com algo aqui hoje? Quantas vezes Deus quer te usar na tua simplicidade e você não te permite isso? Deus quer te usar onde você está, no seu trabalho, no meio da sua família, aonde você estiver, Deus quer te usar. Mas muitas vezes você fala assim: não, eu não. Deixa que o pastor fala, deixa que o irmão, o obreiro ora. Irmão, se Deus te colocou em um lugar, é porque Ele quer te usar do teu jeito e da tua forma. Então Elias, ele não olhou de onde ele veio, mas, irmãos, quando ele tinha essa palavra, ele foi lá diante do rei. Mas algo importante, irmãos, para andarmos sobre uma palavra, é identificar se essa palavra vem ou não de Deus. Por quê, irmãos? Porque nós temos algumas vozes que quer falar conosco. A primeira é a voz do diabo, de Satanás, que muitas vezes vem falar contigo.
Aí você fala, não pastor, eu sou crente, sou protegido, sou ungido. Tá bom, Adão e Eva estavam lá no jardim. A serpente foi lá e falou com eles. O diabo foi lá. E é fácil identificar a voz do diabo muitas vezes na nossa vida, irmãos. Porque essa voz sempre vai trazer tristeza ao seu coração, vai colocar você para baixo, e ela é contrária àquilo que Deus falou na sua vida. Então, se Deus fala algo, Satanás ele vem e joga outra palavra contrária àquilo que Deus está falando contigo. E uma segunda voz, irmãos, que nós temos que cuidar, é até de pessoas próximas de nós, que não têm a mesma fé que você tem. E aí você, quando recebe uma revelação, quando você recebe algo de Deus, você está animado, cheio de fé. E aí você compartilha com uma pessoa, e essa pessoa, pois é, né? Eu acho que tu não tem condição. Eu acho que isso não é para você. Eu acho isso. Eu acho que você tem que verificar tal coisa. E aí a pessoa vem com as razões, vem com a matemática, vem com tudo, para querer desanimar o que Deus falou contigo. E uma terceira voz é a nossa própria alma, irmãos. Porque nós temos alguns receptores, a nossa visão, a nossa audição. E muitas vezes você está vendo totalmente contrário àquilo que Deus falou contigo. Muitas vezes você está ouvindo coisas totalmente contrárias àquilo que Deus falou contigo. E aí a sua alma fica angustiada. A sua alma começa a falar com você mesmo. Você fala com você mesmo. Não, mas isso não é para mim mesmo não. Tá realmente complicado. Tá difícil. A coisa tá feia. Então, você precisa cuidar com essas outras vozes. E algo importante, irmãos. Quando você recebe algo de Deus, uma palavra do Senhor, você precisa declarar essas palavras diante da adversidade e diante da situação. Sabe por quê? Lá em Hebreus 11:1 diz assim, ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que nós não estamos vendo. Então, irmãos, muitas vezes você precisa crer, mas você não está vendo. Mas você precisa ter certeza. Isso é a fé. Pastor, Deus falou comigo. E eu vou dar esse passo de fé. Eu vou acreditar. Eu vou crer. Mas, irmãos, você não está vendo. E é onde você precisa ter certeza. Lá em 2 Coríntios 4:13 diz assim, está escrito, eu criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Então, se você acredita em algo que Deus te falou, se essa palavra é do Senhor para ti, você tem que falar diante da adversidade. Irmãos, eu dei um exemplo hoje de manhã. O apóstolo Pedro estava preso na prisão. E lá na casa de uma irmã, lá no LGF do Pedro lá, os irmãos estavam orando, Senhor, liberta o Pedro, nosso apóstolo, liberta ele. Aí Deus foi, quebrou as prisões, libertou. E aí Pedro sai e falou, vou lá na casa dos meus irmãos, né? Deus fez um milagre, bate na porta, a irmã atende e falou, é um fantasma. Eles estavam orando para Deus libertar, irmãos. E quando Pedro aparece, irmãos, nem eles acreditavam naquilo que estavam orando. Quantas vezes nós somos assim? Nós acabamos de pedir uma oração, nós acabamos de orar, mas aí nós vamos compartilhar, conversar com o irmão. Ixi, isso aí tá feio, complicado, né? Nós mesmos, irmãos, estamos sabotando a nossa oração. Você precisa crer diante da adversidade. Irmãos, Elias foi lá, diante do rei. Eu tenho uma palavra. Diante da adversidade, diante da situação, ele foi lá. E ele declarou
aquilo que Deus tinha falado com ele. Então, irmãos, só se mova diante da palavra que vem da parte de Deus. E as suas atitudes precisam ser baseadas no que Deus disse para você. Nós acabamos de ler aqui, no versículo 3, saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, ao leste do Jordão. Então, quando Deus fala com Elias, irmãos, ele tem logo uma atitude. As atitudes dele são baseadas na palavra que Deus liberou para ele. Então, no ano de 2026, não se mova por impulso. Todo mundo está fazendo. Todo mundo está se dando bem com isso. Não se mova, irmãos, por pressão. Tá maior pressão, deixa eu ceder, porque senão eu vou arrumar treta, vou arrumar confusão, a coisa vai ficar feia. Não se mova por causa do medo, mas se mova pela palavra de Deus. Porque assim você vai ser bem sucedido no ano de 2026. Irmãos, e o segundo ponto que eu gostaria de falar com vocês. Fique alinhado com o tempo de Deus. Eu fiz uma breve introdução aqui falando sobre o tempo. Mas no versículo 5 fala sobre isso. Ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, ao leste de Jordão, e ali ficou. Irmãos, ele teve o quê? Um posicionamento. Esteja no lugar certo, no tempo certo. E esteja alinhado com a voz de Deus. Porque muitas vezes, irmãos, o tempo de Deus vai contra o seu conforto. Vai bater nas suas necessidades. E não tema se o riacho secar. Tema somente andar sem uma direção de Deus para a sua vida. Isso você deve temer. Então, muitas vezes, irmãos, não force, não se atrase, mas obedeça. Sabe por quê? Porque existe um tempo para todas as coisas. E foi no tempo certo que Elias, ele agiu. Então, irmãos, eu quero falar para você, não se atrase com o relógio de Deus. Sabe por que você não pode se atrasar? Porque existe um perigo no atraso. Irmãos, se Elias não fosse obediente, e imediatamente não fosse para Querite, irmãos, ele morreria na mão de Jezabel. Pensa, irmãos, chega esse homem lá no palácio e fala, não vai chover. Aí dá uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses, nada de chuva. Irmãos, aquela mulher já era endemoniada, ela ficou encapetada. Ela vai atrás desse homem aí, onde ele estiver. E se ele não falar para chover novamente, arranca a cabeça dele fora. E Deus já sabia. Deus falou, vai lá para o leste do Jordão. Vai para o lugar aonde eu te chamei. Aonde eu quero que você esteja. Irmãos, e quantas vezes Deus tem falado contigo e você não está se movendo, você não está saindo do lugar? Quantas vezes Deus já falou com você para que você deixe de algo, para que você faça algo, para que você mude algo, e você não fez, e você está atrasado naquilo que Deus tem para você? E muitas vezes você está se perguntando, pastor, por que isso está acontecendo? Porque você está atrasado. Se você já tivesse obedecido o que Deus está te pedindo, irmãos, você já estava vendo a glória de Deus operando na sua vida. E sabe uma coisa que acontece quando estamos atrasados? Já levantou atrasado para ir trabalhar? É aquela correria, né, irmãos? Já não toma café, não faz o devocional, não lê a Bíblia, não faz nada, sai correndo, vai no meio do trânsito, porque está atrasado.
Então, quando você está atrasado, irmãos, você quer correr. E isso demanda mais força de ti. E muitas vezes você está cansando. Porque você está correndo. A bênção de Deus é algo tremendo para a sua vida. A bênção de Deus é algo sem esforço para a sua vida. A bênção de Deus tem que ser algo tranquilo para a sua vida. Mas você precisa correr e você se sente cansado em muitas situações. Será que nesse ano de 2025 você não ficou atrasado naquilo que Deus falou contigo? E você sabe disso. Você sabe o que Deus te pediu. Você sabe o que a sua consciência está falando contigo. Mas é um tempo de decisão. É algo para você decidir hoje. E falar assim, eu não quero ficar atrasado naquilo que Deus tem para a minha vida. Eu quero avançar, eu quero estar alinhado com o tempo de Deus. Mas uma coisa importante, irmãos. Não esteja também adiantado com o relógio de Deus. Porque também tem um perigo para isso. Irmãos, a palavra de Deus diz para Elias, vai, ele foi, e ali ele ficou. Ali ficou. Irmãos, e era algo muito difícil para Elias, irmãos. Ficar quietinho, esperando o agir de Deus. Irmãos, nós acabamos de ver a geografia de onde ele morava, irmãos. Ele era tipo um colono, um agricultor. Sabe aquelas pessoas da roça que antes do sol nascer já coloca aquela mesa farta e tem rosca, e tem cuca, tem melado, tem pão, tem ovo, tem tudo para comer. Aí você fala, meu Deus, antes do sol nascer, onde arrumou tanta coisa para comer? Já acorda daquele jeito, aonde tem uma grama aí para mim tirar, aonde eu tenho que plantar alguma coisa. Elias, irmãos, veio de uma região dessa. E aí Deus fala assim, ei, vai lá para o riacho lá, perto do riacho lá, naquele lugar, e fica lá até eu mandar você sair. Foi uma tortura para esse homem. E muitas vezes, irmãos, nós queimamos a largada. Nós nos adiantamos naquilo que Deus tem para nossas vidas. E você também não pode se adiantar, irmãos. Você precisa ficar firme e esperar o tempo de Deus. E muitas vezes você também precisa descansar naquilo que Deus tem para a sua vida. Porque tem pessoas que não param, não descansam. E muitas vezes Deus para você. E eu estava lendo essa palavra, porque o ali de Deus, irmãos, é o lugar de segurança. Se Deus disse Querite, não tente ir para Serepta, né? Sarepta, antes do tempo. Espere no Senhor para você dar um novo passo. E aí me veio muita mente, né? Elias ali naquela caverna, os corvos vinham, alimentavam ele, né? Com carne, com pão. E ele começou um dos maiores empreendimentos que nós estamos usando hoje, irmãos. Sabe qual é? O delivery. O iFood. Irmãos, na maior dor do cara, do profeta aqui, irmãos, começou lá o delivery, irmãos, aonde os produtos chegam na sua casa, irmãos. E é hoje, irmãos, o que nós estamos vivendo, as pessoas não querem nem mais para as lojas, elas de casa mesmo saem comprando. Irmãos, e Elias experimentou o iFood de Deus. Ele orava e vinham os corvos lá, alimentava eles, irmão. Por quê? Naquele momento, ele estava alinhado
com o coração de Deus. Mas, irmãos, eu falo que essa palavra é um alerta para mim e para você. Sabe por quê? Nós estamos no capítulo 17, se você for mais 2 capítulos à frente, Elias saiu, ele queimou a largada. Ele não ficou no tempo de Deus, em outra situação, em outro momento. Porque ele foi lá, diante dos 400 profetas de Baal, ele venceu a batalha, e aí a Jezabel falou, amanhã eu vou arrancar sua cabeça, você vai morrer. Da mesma forma que você matou os meus profetas, eu vou te matar também. E Elias correu. Teve mó deprê. Mas sabe por quê? Porque Deus não falou para ele sair. Deus não falou para ele correr. Deus não falou para ele ir para o deserto. Deus não tinha falado. Era para ele permanecer aonde Deus pediu para ele estar. Então, irmãos, quando você está alinhado com o tempo de Deus, você vai experimentar os milagres de Deus. Irmãos, os corvos, irmãos, eles traziam pão, carne. Mas o corvo é um animal, irmãos, que eles não compartilham o alimento. São egoístas. Essa é a palavra. Ele não quer repartir nada com ninguém. Olha o que Deus faz, irmãos. Deus pega um animal que ainda é egoísta, que não reparte nada com outro animal, e vai lá e faz esse animal alimentar o profeta durante o tempo. É um milagre de Deus, porque ele estava obedecendo à voz de Deus. E se você quer experimentar o milagre de Deus, irmãos, esteja alinhado com o tempo dele. Não importa aonde você está. Se Deus falou para você ficar lá, fique. Ah, pastor, mas lá no meu ambiente de trabalho é complicado. Irmãos, vai dando glória a Deus. Porque é lá que o Senhor vai fazer você avançar. É lá que o Senhor, se o Senhor te pediu para ficar lá, é lá que o Senhor vai fazer você prosperar, crescer, ser promovido. É na sua casa, é na sua família. Porque você está alinhado com as coisas do céu, com a palavra de Deus. Então, aonde o profeta achava que não ia ter solução, que ele ia padecer, Deus faz o milagre. Então fale para o seu irmão aí, fique alinhado com o tempo de Deus. Diga para ele assim, nem adiantado e nem atrasado. E por último, irmãos, o terceiro ponto é, confie. Quando acaba uma provisão, Deus manda outra no tempo certo. Mas você precisa acreditar. Porque quando seca o riacho, irmão, confie com a sua cabeça. Realmente você continua a confiar em Deus? Porque no versículo 6, irmãos, a palavra do Senhor está dizendo, os corvos lhe traziam pão e carne de manhã, e no final da tarde ele bebia água do riacho. Algum tempo depois o riacho secou por falta de chuva na terra. Então a palavra do Senhor veio a Elias, vá imediatamente à cidade de Sarepta, em Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Neste ano, irmãos, você foi surpreendido por falta de alguma provisão? Aconteceu algo que você falou assim, e agora? Sabe aquele momento que cai o chão e você fala assim, e agora? O que vai ser da minha vida? Acabou, secou a água. Irmãos, quando o riacho secou, Deus tinha outra provisão. Deus tinha um milagre maior. Entenda isso. Quando secar
o riacho, Deus tem algo melhor para você. O riacho não é o fim da história. O riacho não vai ser o fim da história para ti, mas é a abertura para uma nova estação de milagre que Deus quer fazer na sua vida, na sua casa e na sua família. Aplauda o Senhor Jesus. Isso é a provisão de Deus. E é mais interessante ainda que Sidom era o centro da idolatria de Baal. Irmãos, era a cidade natal da Jezabel. A mulher endemoniada. E Deus manda o profeta para lá, no quartel-general da adoração a Baal. Falou, vai até lá, aquela cidade. E ainda mais, lá vai ter uma viúva. E ela vai te sustentar. Impossível. Mas nosso Deus é o Deus do impossível. Porque quando você está alinhado com o tempo de Deus, irmãos, é Ele que te promove. Vai vir a provisão de onde você nem espera. Irmãos, Elias nem esperava que ia ser de lá que viria essa provisão. E eu profetizo, vai ser assim na sua vida. Vai ser assim na sua família. Vai ser assim nas suas petições que você está pedindo, colocando diante do altar do Senhor. Irmãos, eu não sei como você entrou aqui hoje. Se a situação está difícil. Se tem algo que está faltando. Alguma provisão que secou na sua vida. Mas o Senhor te trouxe aqui para que você possa erguer a sua cabeça hoje. E entender que Deus está contigo. Irmãos, nesse ano chegou um momento que secou um riacho na minha vida. E o Senhor me deu essa palavra. Uma provisão se acabou. E eu olhei para essa palavra e o Senhor tocou muito forte. E eu falei, obrigado, Senhor. Porque quando o Senhor seca um riacho, Ele vai abrir uma outra estação na minha vida. E eu creio nisso em nome de Jesus. E eu creio que isso vai acontecer na sua vida em nome de Jesus. Então, irmãos, Deus deixa a fonte secar para nos mover a um novo nível de experiência. Como eu disse aqui, Querite era apenas uma estação, não o destino final. E muitas vezes, irmãos, nós estamos, sabe o quê? Acomodados com o lugar da bênção. Nós estamos, eu tenho essa bênção aqui, eu estou acomodado. E muitas vezes nós nos esquecemos, sabe de quem? Do abençoador. De quem liberou a bênção. Nós esquecemos do Senhor. Irmãos, ontem eu estava conversando com o irmão e ele estava me falando sobre os 10 leprosos. Os 10 receberam a bênção. Os 10 foram curados, mas só um lembrou do abençoador. Só um lembrou de Jesus. Então, muitas vezes, irmãos, isso acontece na nossa vida. Nós estamos acostumados com esse lugar. Elias já estava acostumado com aquele lugar, irmãos. Porque não era 3 dias que ele estava lá. Já era 3 anos que não chovia. Era um tempo grande já, irmãos, que ele estava naquele lugar. Pode ser que ele já tinha se acostumado com aquilo. E muitas vezes você já está acostumado com algumas coisas. E aí Deus vai, muda. Nós profetizamos o ano de 2025, o ano do novo de Deus. E muitas vezes o novo de Deus, irmãos, bagunça a nossa vida. Quem já fez mudança sabe.
É coisa que você precisa tirar, é coisa que você nem sabia que existia, é coisa que você precisa limpar, é coisa que você precisa eliminar. Porque é o novo de Deus aconteceu na sua vida. E agora nós vamos entrar no ano profético de Deus, irmãos, o ano do vencer. Mas você precisa estar atento com o tempo de Deus para a sua vida. Irmãos, só se mova quando Deus te mandar. Porque quando a água seca, irmãos, quando o riacho seca, logo nós queremos tomar uma atitude. Ficamos, sabe o que? Desesperados. E aí queremos correr, irmãos. Queremos resolver as coisas do nosso jeito. E é o momento de você crer. Crer que Deus está no controle de toda a situação da sua vida. Ele sabe de todas as coisas. Mesmo que a situação esteja ruim. Ou foi ruim esse ano. Ou não está do jeito que você queria. Mas só se mova diante daquilo que Deus fala contigo. Confie que quando acaba a provisão, Deus manda outro no tempo certo dele. E eu gostaria que você ficasse em pé agora neste momento. Que nós vamos orar, irmãos. Porque, irmãos, existe um tempo cronológico de segundos, minutos, horas, dias, anos. O tempo que Elias ficou naquela caverna. Existe esse tempo que nós estamos aqui. Mas existe um tempo de Deus. É quando o céu toca a terra para mudar uma situação. É quando a voz de Deus vem para dizer: agora é o tempo para você vencer nessa área. E você precisa acreditar no tempo de Deus para a sua vida. Naquilo que Deus tem para a sua vida. E estar fora do tempo de Deus, seja adiantado ou atrasado, é estar fora da proteção de Deus. Lembre-se disso. Porque Deus não abençoa onde você quer estar. Ele abençoa onde Ele mandou você ficar. E muitas vezes, irmãos, como eu já falei, tem coisas na sua vida que tem prazo de validade. Sabe por quê? Porque tem uma nova estação para você. Como nós passamos no nosso tempo aqui, tem a primavera, tem o verão, tem o inverno. E tem uma nova estação chegando para você. E eu gostaria de orar contigo nessa noite, para que você saiba e tenha entendimento, discernimento. Qual é o tempo de Deus para você agir no ano de 2026? Se essa palavra falou contigo e você quer receber essa oração, vem até a frente. Ou se nesse ano você sentiu que você ficou muito adiantado, ou Deus já te pediu algumas coisas e você não fez, você está atrasado, e hoje você precisa se alinhar com o tempo de Deus. Vem à frente, porque
Nós queremos orar pela sua vida e declarar que esse novo tempo chegou, para que Deus te dê sabedoria, para você viver o novo de Deus, viver a vontade de